Então, já para dar início, uma boa tarde a todos. Eu venho da Universidade Católica de Pelotas, do curso de pós-graduação em Letras. Sou membro do LEAD. E este texto é um trabalho que eu faço junto com a minha orientadora, a professora Erciliana Casarim. E o título é Demônio da Tasmânia, diferentes leituras desta tatuagem. Então, o tema deste trabalho refere-se ao estudo de tatuagens enquanto gestos simbólicos de diferentes sentidos materializados no corpo de sujeitos. E o nosso objeto de estudo, primeiramente, é a cartilha de orientação policial, destinada aos policiais militares no estado da Bahia. Esta cartilha tem um autor, que é o Tenente Alden da Silva. O órgão responsável pela sua publicação é a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, e o objetivo, então, dessa cartilha seria facilitar a atuação policial através de um reconhecimento visual. E o assunto, então, é o significado de tatuagens. Então, ela traz algumas tatuagens e ela atribui alguns sentidos para elas. Neste trabalho, então, a gente selecionou a cartilha do demônio, a tatuagem do demônio da Tasmânia, em que o autor traz então um texto em que ele atribui um sentido para a tatuagem, para o sujeito que possui essa tatuagem materializada no seu corpo. E um outro objeto é uma tatuagem de um sujeito que a gente entrevistou, que possui então o demônio da Tasmânia materializado no seu corpo. Então, o nosso problema de pesquisa é então como que a cartilha poderia então determinar sentidos a algumas tatuagens, né? Porque na teoria a qual a gente faz parte, nós sabemos que o sentido sempre pode ser outro, né? Então, o nosso objetivo era contrapor então essas duas instâncias, o sentido que a cartilha atribui e o sentido que o sujeito entrevistado atribui à tatuagem de demônio da Tasmânia. Nós temos algumas questões norteadoras deste trabalho, como qual é o imaginário que perpassa as duas representações, se há deslocamento de sentido entre as duas instâncias, e mais uma, então, que questiona se o sujeito que se julga livre para fazer do seu corpo o que deseja, na ilusão de controle e poder, então ele seria vítima dos pressupostos biológicos forjados pela sociedade e legitimado por um aparelho de Estado, que é a Polícia Militar, em que busca enquadrá-los em um mundo logicamente estabilizado, igualitário e uniforme. Então, a partir dessas questões norteadoras, nós fizemos, então, uma entrevista que nós chamamos de semi-estruturada, porque ela não era de perguntas e respostas, mas nós deixamos com que o sujeito pudesse utilizar o tempo que achasse necessário para falar sobre a sua tatuagem. Então, a gente enfatiza, então, essa questão da constituição do sentido. Nós trabalhamos com algumas noções. E a tatuagem, né, a gente acredita que a tatuagem deve ser compreendida como uma materialidade discursiva na qual o sentido não é dado de antemão. E mais, ao nos referirmos às tatuagens, podemos tratá-las enquanto gestos simbólicos de diferentes sentidos materializados no corpos de sujeitos. Então, o autor, quando atribui o sentido da tatuagem do demônio da Tasmânia, ele coloca que esse sujeito seria, então, um sujeito ladrão, né? E ele se usa, então, de um discurso autoritário para isso. Nós, para esse sentido que a gente conseguiu observar, nós levantamos algumas pistas linguísticas que eu vou mostrar para vocês, porque o que eu quero mostrar mesmo está mais para o final e por causa do tempo, então eu vou passar. Mas eu queria dizer que esse sujeito, então, se utiliza de um lugar social, né, para atribuir este sentido às tatuagens, a todas que ele coloca na cartilha, e que esse lugar, e que os sentidos, então, são estabilizados pelo poder que o sujeito tem desse lugar social ao qual ele fala. Então, nós levantamos algumas pistas linguísticas para fazer a análise deste texto que coloca o sentido,
E aí a gente coloca que, então, dessa forma, para eles, o imaginário que perpassa a representação do sujeito tatuado com a imagem do demônio da Tasmânia é a imagem de um sujeito mão leve. É uma posição do sujeito da polícia militar marcada e significada, a da prevalência dos fortes sobre os fracos, objetivando firmar seu lugar de poder pela imposição do sentido para que haja eficiência no trabalho do policial de rua. Então, a entrevista do sujeito tatuado ela foi transcrita e nós selecionamos, então, também algumas pistas para análise, né? E essa sequência, ela, então, nos mostra, exemplifica a relação do sujeito com o seu corpo, que é uma relação que não pode ser vista de forma objetiva, tal qual a cartilha pretendia mostrar que seria, né? Que os sentidos, assim como os sujeitos, eles constituem processos concomitantemente, que interferem a ideologia, o inconsciente, a exterioridade, o imaginário e a memória. Então, a tatuagem, como forma de significar o corpo, apresenta diferentes sentidos, a depender das condições de produção em que o sujeito está inserido ao materializá-lo. Então, perdoe-me. Aqui temos, então, a análise, algumas pistas linguísticas que levantamos para análise, que o sujeito então fala: eu tinha dinheiro e queria fazer uma tatuagem, então é loucura de fazer uma tatuagem. Posteriormente ele fala: na verdade eu não sabia o que ia fazer, eu fui impulsivo, como eu falei, né? Só que eu tinha. Então aqui nós analisamos a questão do desejo de possuir uma tatuagem, e nós utilizamos autores para fazer então esse estudo, para explicar o porquê que a gente está entendendo dessa forma, assim como a gente usa então as hesitações, o jogo parafrástico. Então a gente mostra na análise o porquê que a gente está entendendo que o sentido atribuído pelo sujeito tatuado é diferente daquele sentido que o autor da cartilha atribuiu. Então, Então, a representação do sujeito entrevistado tem da sua tatuagem no processo, no nosso entendimento, não confere com a representação da polícia militar acerca da mesma. Isso pode ser observado também por uma fala do sujeito, né? Então, diante dessa consideração, percebemos que as representações do sujeito entrevistado, do outro e da polícia militar são distintas, porque o imaginário que perpassa a formação discursiva e, por conseguinte, a formação ideológica de ambos são díspares. Em outras palavras, precisamos levar em conta os efeitos do imaginário para aprendermos as representações. Compreendermos tal funcionamento não é tarefa operatória de cálculo, mas de sua explicitação, tal como tentamos fazer. Então, a gente ressalta então a questão da constituição do sentido, né? E não menosprezamos a força que a imagem tem na constituição do dizer. O imaginário faz necessariamente parte do funcionamento da linguagem. Ele é eficaz, ele não brota do nada. Assenta-se no modo como as relações sociais se inscrevem na história e são regidas em uma sociedade como a nossa, por relações de poder, conforme nos traz a Eni Orlandi. Então, consentirmos com os sentidos prévios apresentados pela cartilha de orientação policial é tolerarmos a noção do sujeito homogêneo, em que, ao individualizar-se através do gesto simbólico da tatuagem, cairíamos nos estereótipos ligados a esse desenho, como a cartilha colocaria. E mais, cabe mencionarmos sobre o preconceito fomentado por um aparelho de Estado ao não aceitar a diferença, encaixando os sujeitos em blocos criminosos e inocentes, impedindo sua subjetivação. E aí cai no ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês agora, que é uma imagem, é um vídeo que tem no YouTube, em que o policial ameaça um sujeito que foi encontrado com uma tatuagem que não é a tatuagem de demônio da Tasmânia, mas com uma tatuagem de palhaço, em que a cartilha diz que quem tem uma tatuagem de palhaço seria matador de policial, seria considerado supostamente um matador de policial.
Então, o policial, ele me fugiu a palavra agora, ele ameaça aquele sujeito que ele encontra, faz o sujeito raspar a tatuagem, conforme aparece no segundo vídeo. Não contente, ele joga álcool na tatuagem, naquele machucado que já está, e posteriormente ele retoma a arma e ainda continua fazendo ameaças àquele sujeito. Então, o que a gente se espantou assim, e se assustou é nessa posição sujeito do policial, nesse lugar social em que ele está inserido, e sua atitude com o sujeito tatuado. Então, nós observamos nesse exemplo que, mesmo com as ressalvas feitas pelo autor da cartilha, que advertem o uso somente para fins didáticos dela, de reconhecimento visual, muitos dos colegas policiais militares aproveitam-se da sua posição sujeito para demonstrar poder sobre o outro, o que pode resultar nas práticas violentas e que eu falei agora. Então, eu tenho só mais um minutinho antes de... é que eu trouxe uma citação do Giger, que é um autor que é professora que trabalha lá na universidade, para falar que foi antes ali, que a linguagem, ela... Só deixa eu retomar aqui, porque agora eu fiquei eufórica com o final. Então, segundo o autor, ancorado na visão lacaniana, a linguagem é um presente tão perigoso para a humanidade quanto o cavalo foi para os troianos. Ela se oferece para nosso uso gratuitamente, mas, depois que a aceitamos, ela nos coloniza. Então, realmente, os policiais militares estão tão imersos naquela formação discursiva, tão assujeitados por aqueles saberes, que eles acabam incentivando e fomentando a exclusão, né, de alguns sujeitos tatuados e discriminando, e violência, e essas questões todas com a tatuagem, com alguns. Então, certas de que é necessário produzir um efeito de fechamento do texto, fisgados pela teoria interpretativa da análise do discurso, reconhecemos e mantemos o desconforto de nos depararmos com sentidos fixos às tatuagens, que fomentam a discriminação e a exclusão de sujeitos que as materializam em seus corpos. Por último, gostaríamos de pontuar a incompletude constitutiva dos nossos gestos de leitura e interpretação que fazemos aqui, o que não nos livra da responsabilidade sobre ela. Obrigada.